eu quero convidar você a nós começarmos diferente hoje. Nós vamos começar fazendo a oração pela restauração das famílias. É no início da homilia, ouvindo os acordes ainda desta canção. Você que está com a oração pela restauração das famílias aí, pegue. Se você não está, leia com quem está, reze com quem está do seu lado. O padre já tem dito, né, que essa oração você recebe aqui na igreja. Quem não vem aqui ou mora fora pode pegá-la, né, no Facebook do padre ou na página da Canção Nova de São Paulo, sãopaulo.cançãonova.com. Vamos rezar juntos com muita fé, compenetrados. Senhor Jesus, Tu conheces e conheces a realidade da minha família. Sabes o quanto precisamos de Tua bênção e da ação da Tua misericórdia. Eu confio em Ti e hoje invoco o Teu nome sobre todas as pessoas e situações da minha família. Restaura a minha casa, Senhor. Realiza uma obra de profunda cura, libertação e restauração na minha vida e na vida dos meus. Liberta a minha família de toda maldição, derrota e jugo hereditário que pese sobre nós. Desfaz, Jesus, em Teu nome, todo laço e consagração ao mal que porventura nos amarre. Lava-nos com Teu sangue e liberta-nos de todos os vícios e contaminações espirituais. Cura as feridas no coração e na alma dos meus. Tapa as brechas em minha família, Senhor. Liberta meus familiares de todo ódio, ressentimento e divisão, e faça o Teu perdão acontecer em nossa vida. Liberta o meu lar de todo desamor, Senhor, e faça a Tua vitória acontecer em todas as áreas de nossa história. Abençoa profundamente todos os meus familiares, antepassados e descendentes. Eu declaro que Tu és Jesus, o único Senhor da minha família e de todos os nossos bens. Eu consagro toda a minha família a Ti, Jesus, e a Ti, Virgem Maria. Que nós sejamos sempre guardados e protegidos por Vós. Em Ti, Jesus, está sempre a nossa força e vitória. Contigo queremos viver e, amparados por Ti, queremos sempre lutar contra o mal e o pecado, hoje e sempre. Amém. Podemos nos sentar? Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome e é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, nós acreditamos que de fato a nossa força e vitória é Jesus. Mas é importante, filho, filha, que nós compreendamos quais são as realidades, quais são as fragilidades, as fraquezas que nós em Deus precisamos trabalhar. Hoje é um dia muito especial, nós vamos rezar bastante. Tem gente que pensa assim, hoje é o dia que nós vamos rezar pela libertação dos julgos. Aí vai ser aquela oração forte. Tem gente que acha que a oração forte é a oração gritada, né? Aquele grito. Se o grito resolvesse, o porco não morria, né? De ouvir o meu tio matando um porco, tadinho. Gritava, eu tentei chegar perto dele. Ele falou, meu amigo, não adianta gritar, você vai morrer de qualquer jeito. Ele olhou para mim, sabe o que ele fez? Gritou. Tadinho, né? Aquele jeito antigo de matar com a faca. Nossa, coitado dos porquinhos.
Mas eles estão alimentando muita gente por aí, né? Estão cumprindo sua missão. Mas enfim, não é o dia que tem gente que acha que a oração forte é aquela oração que grita. Se o padre grita e fala, nossa, você mudou de vida? Não, mas o padre gritou. Grande coisa. Tem gente que nem eu, já falei isso aqui, tem gente que acha, a missa foi boa, eu chorei. Você mudou de vida? Não, mas chorei. Não quero que você chore, eu quero que você se torne uma pessoa melhor, né? Que você saia daqui abençoado, que você saia daqui com mais sabedoria para lidar com seus problemas em família. Porque tem gente que acha que é só emotivo, né? Ai, padre, se você falava, eu chorava. Não está de falar, você está comendo cebola? Está colocando cebola no olho? Não é só chorar, é em primeiro lugar compreender o que Deus quer fazer em nós. Gente, quem não se conhece e quem não compreende qual é o caminho, o itinerário da graça de Deus na própria história e no próprio coração, já começou a perder na batalha da vida, já começou a verdadeiramente ficar ausente de sabedoria e de progresso em todas as áreas da sua vida. Nós estamos, recordo, nas 9 semanas de oração pela restauração das famílias. Ontem encerramos a belíssima Semana da Família que a igreja no Brasil, CNBB, proclamou e nós vivemos aqui no Brasil, com um tema belíssimo, o amor é a nossa missão. Nós estamos rezando pela família, a igreja está empenhada também em combater pela família, mas nós precisamos ter consciência de quais são as áreas, as brechas, através das quais muitas vezes o mal age na nossa vida, entra na nossa casa, as rachaduras. Às vezes uma infiltração, você só percebe quando ela já tomou conta ali, já está deixando podre o reboco, a tinta da parede, mas é preciso perceber quando começa a infiltração, porque depois que já infiltrou é difícil, muitas vezes tem que quebrar, tem que refazer aquele pedaço. Na nossa família também é assim. Quero ler aqui o número 1, um trecho belíssimo da exortação apostólica Familiares Consórcio do Papa João Paulo II, São João Paulo II, na qual ele diz a seguinte coisa, preste atenção: consciente de que o matrimônio e a família constituem um dos bens mais preciosos da humanidade, a igreja quer fazer chegar sua voz e oferecer ajuda a quem, conhecendo já o valor do matrimônio e da família, procura vivê-lo fielmente, ou a quem, incerto e ansioso, anda à procura da verdade, e a quem está impedido também de viver livremente o próprio projeto familiar. Sustentando os primeiros, iluminando os segundos, ajudando os outros, a igreja oferece o seu serviço a cada ser humano interessado nos caminhos da família e dirige-se particularmente aos jovens que estão a direcionar o seu caminho para o matrimônio, para a família, abrindo-lhe novos horizontes, ajudando-os a descobrir a beleza e a grandeza da vocação ao amor e ao serviço da vida. Vamos aplaudir isso, gente? Esse trecho belíssimo da exortação apostólica Familiares Consórcio, que é essa carta magna da igreja sobre a família, dizendo que de fato a família é o grande bem da humanidade, e a igreja, o evangelho querem oferecer esse instrumental de auxílio para que as pessoas tomem consciência da própria vocação em família e vivam bem. E quantos não são os obstáculos, meus irmãos e minhas irmãs? Sejamos sinceros. Esses dias eu ouvi uma mãe que me dizia: Padre Adriano, como que é difícil você administrar tantas coisas. Essa mãe me dizia: eu me tornei esposa e me tornei mãe, mas não deixei de ser filha e de ser irmã, né? Não deixei de ter mãe. Então você tem que se equilibrar, ela me dizia, com a educação dos filhos. E se eu cuido mais dos filhos, o marido fica bicudo. E se eu cuido só dos filhos do marido, tem a minha mãe que está precisando, o meu irmão. Ou seja, viver, meus irmãos e minhas irmãs, é uma arte de equilibrar muitas coisas. Você precisa ter sabedoria para equilibrar todas as coisas. Porque se um ponto ali do quadrilátero, do quadrado, está faltando alguma coisa, a casa toda cai. É preciso ter sabedoria para sustentar todas as coisas. Preciso ter sabedoria e ao mesmo tempo você precisa cuidar de você, não é? A gente achava, eu trouxe uma pesquisa uns dias atrás aqui, que dizia que há anos atrás nós achávamos que quando nós tivéssemos a tecnologia a nosso serviço, nós teríamos mais tempo livre em família. Aí criamos o celular, criamos o Zap, criamos tanta coisa e cada vez a gente tem menos tempo.
Porque antes o teu chefe te via no trabalho, agora se ele encasquetado te mandar uma mensagem 10 da noite, amanhã cedo você tem que chegar mais cedo, ele vai ver lá no zap que você viu a mensagem dele. Cada vez a gente tem menos tempo, não é? E é uma loucura, gente, você viver bem, você precisa equilibrar muitas coisas. E além de tudo, é família, é filhos, é trabalho. Você tem que aprender a lidar com você mesmo, com as suas frustrações, com as coisas que não deram certo, com as tendências às vezes negativas que você traz. Eu escrevi no meu novo livro, que vai ser lançado agora lá em Cachoeira Paulista, dias 29 e 30 de agosto, no acampamento, no encontro de oração Curar-se para Ser Feliz. Eu dediquei um capítulo sobre as más tendências. Como nós temos, além de tudo, além de toda a vida, você tem que aprender a lidar com você mesmo. Porque se você se tornar escravo de tendências ruins, você perde ainda a qualidade de vida. Se você se tornar escravo de coisas ruins, se você alimentar coisas ruins, você vai perdendo a qualidade de vida. E gente, vejamos esta primeira leitura. Essa primeira leitura, toda a tese do livro dos reis nos ensina, o cronista, que foi o grande escritor ali dessa parte da Bíblia, a tese do livro dos reis gira em torno de uma realidade: a fidelidade de Deus e a infidelidade do povo. A história bíblica, em muitos aspectos, ela é uma história da fidelidade divina e de constantes infidelidades humanas do povo que Deus escolheu, e um consequente, em alguns momentos, retornar a Deus desse povo, recomeçar. Mas a infidelidade perpassa a história humana, em toda a história da salvação, infelizmente. Gente, mas vamos fazer uma análise. Eu quero falar aqui hoje dos padrões de comportamento, dos padrões. É claro, é algo muito complexo, então eu não vou trazer de uma maneira muito fechada, muito científica, que fica difícil até para a gente refletir sobre isso numa homilia. Mas existem padrões de comportamento, padrões que a gente herda, genéticos, hereditários, padrões que são de comportamento adquirido, padrões culturais. Mas se você olhar para a história daquele povo, você vai perceber que eles também eram pagãos, eles adoravam outros deuses, eles eram idólatras antigamente. Mas o que aconteceu? Deus os escolheu do meio daqueles povos pagãos e os trouxe para fazer deles, a partir de Abraão, Isaac e Jacó, um grande povo, a descendência de Deus, o povo escolhido por Deus. Gente, mas de uma maneira, é claro, eu não estou falando cientificamente, eu estou fazendo uma analogia, mas parece de uma maneira muito clara que aquela experiência que os antepassados desse povo fez de idolatria estava sempre de alguma forma viva dentro deles. Porque o povinho difícil, que somos nós também, viu? Nós somos povo de Deus. Tinha Moisés saía um pouquinho, o povo retornava à idolatria. O povo tinha sede de ter segurança. Sabe o que mais nos atrapalha na vivência da fé? Eu dizia ontem em Curitiba, é a nossa sede humana de querer ter segurança. Eu quero ter um Deus que me dê todas as seguranças. Só que a fé, meu filho, minha filha, não é uma reunião de seguranças intelectuais e emocionais. A fé muitas vezes é um passo no escuro, mas na certeza de que quando você se lança, Deus está ali para te segurar. E como disse a oração da coleta de hoje, que aquilo que Ele tem para você é muito melhor do que aquilo que você imaginou. Como naquela história, aquela história belíssima, tão antiga, você já deve ter ouvido, aliás, do alpinista, aquele alpinista que era muito cristão, fervoroso, que foi escalar aquela montanha, e no meio da escalada, uma das cordas que seguravam ele ali, não me recordo o nome, quebrou, e ele foi rezando, chamando tudo quanto é santo, né? Nessa hora, engraçado que eu vi um vídeo na internet esses dias, que era uma pessoa que nem era católica, né, de outra denominação, que não gostava de Nossa Senhora, mas ela passou um susto, deram um susto nela, ela falou: ai minha Nossa Senhora, e filmaram, colocaram na internet depois. Achei engraçado, né? Nessa hora da dificuldade a gente chama Jesus, Nossa Senhora, Santo Antônio, Anjo da Guarda, São Sebastião, aquela lista de santo que a sua avó te ensinou a rezar na ladainha. As nossas vozes rezam sempre com aquela vozinha assim: Santa Maria, aquela coisa piedosa, né? Quem não teve uma avó que não rezou assim muitas vezes? Diz que esse homem, quando quebrou a cordinha dele, ele foi chamando tudo quanto é santo. Jesus, ele gritou, naquela queda livre: não me deixa morrer, eu tenho 2 filhos. De repente a corda dele enroscou em algo, e ele deu aquele choque, pá!
mas ficou preso ali pela corda. Só que era noite, ele tinha começado a escalar tardezinho e já tinha chegado à noite. E ele começou a clamar: Deus, Jesus, me salva disso aqui. E era um lugar muito frio. Jesus, me salva disso aqui. E veio uma voz no coração dele dizendo assim: corta essa corda. Ele tinha um canivetinho, né? Aqueles canivetes que geralmente os alpinistas levam. Corta essa corda. Mas aquele homem falou: Jesus, você está doido? Você bebeu? Eu sei que você é filho de Deus, né? Mas às vezes você pode ter bebido alguma coisa hoje. Eu estou no meio do morro, você quer que eu corte a minha corda? Eu sei que para morrer é bom morrer com estilo, mas eu não estou afim. Corta essa corda, meu filho. Jesus, me salva. Corta essa corda. Aí no outro dia cedo, as equipes de resgate foram procurar o homem e o encontraram morto por hipotermia, congelado, a meio metro do chão. A meio metro do chão. Ele não quis confiar na voz de Jesus. Se ele tivesse cortado, ele não tinha nem arranhado a testa. A meio metro. Mas às vezes a gente prefere confiar em nós mesmos do que em Deus. Como aquele povo, a gente quer ter segurança. Eu quero um Deus que eu possa pegar. Gente, tanto que esse descontentamento, esse não conseguir ter essa segurança do ponto de vista psíquico e emocional, desconforta a pessoa internamente. Como aquele povo que Moisés subiu, eles tiveram que construir um bezerro de ouro para dizer que era Deus, para eles poderem tocar no bezerro. Mas Deus não quer que você toque, Deus quer que você confie. Porque a fé, como diz a carta aos Hebreus, é a certeza daquilo que você não vê. Você não está vendo, mas Deus está te pedindo: corta a corda. Você não está vendo saída para a sua família, mas Deus está te pedindo: reza e corta a corda, porque eu posso transformar. Deus está te pedindo: não desista, corta essa corda. Mas às vezes a gente fica preso em tanta coisinha. E aquele povo parece que tinha aquele registro, gente, de idolatria dos antepassados. Qualquer coisa que acontecia, eles repetiam o comportamento errado dos seus antepassados. E foi uma luta. E a primeira leitura disse que Deus enviava juízes, e o povo voltava para Deus, mas depois o juiz morria, o povo se perdia novamente. Padrões que esse povo ia repetindo. E você já percebeu? Não precisa ser um padre para saber disso. Você já percebeu que tem tantas pessoas que, por exemplo, o pai era alcoólatra, o filho acaba reproduzindo aquele alcoolismo, ou o filho ou a filha acaba herdando alguma coisa do pai. Interroga a sua família, os seus antepassados. Pode ser que existam na sua linha de família erros que foram cometidos pelo seu avô, pelo seu tataravô, e que estão sendo reproduzidos pelos seus filhos, pela sua família até hoje. Só que infelizmente a gente tem uma tendência de achar que tudo isso é muito normal. Ai, padre, na minha família ninguém casa direito, todo mundo separa. Até quando? Até quando isso vai acontecer? Até o dia que você tiver coragem de colocar o seu joelho no chão e lutar para que isso seja quebrado pelo poder de Jesus. Porque Deus pode transformar. Deus pode fazer a sua família uma família melhor, sim. Mas às vezes, gente, preste atenção, a gente aceita muito passivamente. Ai, padre, é assim. Ai, padre, todo mundo, nenhum casamento dá certo. Essa palavra não pode existir na sua vida. Nenhum casamento dá certo na sua família. Porque quando Deus entra, meu filho, minha filha, pode vir o diabo com chifre que ele é obrigado a correr. Porque Jesus é o Senhor e pode transformar todas as coisas. Ele pode e Ele faz. Ele é capaz de fazer. Mas às vezes a gente vai aceitando muito passivamente, reproduzir os erros. A gente vai herdando ali do ponto de vista genético, depois da descoberta do DNA, não é? A gente consegue fazer um mapeamento ali molecular, perceber alguns fatores genéticos. Existe essa herança genética que a gente herda, claro, mas existe também uma herança hereditária. Genético e hereditário não são sinônimos. Hereditário está ligado mais a comportamentos, a padrões de comportamento que você tende a repetir. A gente muitas vezes vai herdando aquelas coisas e vai achando que é normal. Ah, é assim mesmo. Na minha família todo mundo tem um vício. Você já percebeu que tem pessoas, na minha família eu posso dizer isso. Eu já dei meu testemunho aqui, eu comecei a beber muito novo, com 11 para 12 anos. E eu tenho, infelizmente, por parte da minha família, do meu pai, muitos tios, avós que morreram na sarjeta de tanto beber. Infelizmente.
por que tão cedo eu tive uma predisposição? É claro, gente, eu não estou jogando tudo, a culpa de tudo na hereditariedade. Eu não quero ser desonesto a ponto de dizer isso, de afirmar isso, não. Mas negar que tem certas experiências que acabam incidindo sobre a nossa descendência é mentira, isso é desonesto também. Meu pai também, na época, começou a beber cedo, parece que um peso que a gente vai herdando de certas realidades que as nossas familiares vão vivendo. E eu me recordo que e eu comecei a beber novinho. Se não fosse Deus ter entrado na minha vida, onde eu estaria? Só que muitas vezes a gente tem que questionar, com ousadia, com fé, esses comportamentos que existem na nossa casa. A gente acha que é normal. Não é normal não, filho. Podia ser normal até o dia que Jesus entrou nessa história. Quando Jesus entra, não tem o que ele não pode transformar. Ai, padre, eu sinto que uma corrente me prende. Jesus é especialista em quebrar corrente. É só você ter a coragem de entregar para ele. Ah, eu sinto que uma muralha está grande. Ele quebra. Porque não tem nada que é impossível para Deus. Nada. Sobretudo quando a gente tem fé e quando a gente se deixa conduzir por ele. Existem esses padrões hereditários. Por exemplo, tem pessoas que herdaram uma disposição, uma predisposição para bebida. Tem pessoas que herdaram uma predisposição para violência. Você já percebeu que tem pessoas que parece que é de família? Aquela violência, aquela tolerância zero, né? Às vezes o padre brinca, mas é muito sério. Pode ser que você herdou coisas da sua família que não são o que Deus quer para você. Padrões ali comportamentais, genéticos, hereditários, até temperamentais. Gente, até mesmo a gente que fala assim: ai, padre, eu herdei o temperamento da minha mãe. Aí o marido já fala: herdou mesmo. Meu Deus, coisa brava, né? Tem gente que fala assim, que acha que tem a missão de colocar cada um no seu lugar. Vem alguém, fala uma coisa, já dá uma tão na testa, coloca as pessoas no lugar. Você tem que aprender a primeiro entrar no seu lugar e deixar que cada um encontre o seu lugar tranquilamente, né? Sem achar que você é o juiz do mundo. Claro, aqui em São Paulo não existe pessoas assim, mas lá onde eu morava quando eu era novo. Mas não é, tem pessoas que têm aquele temperamento forte. Gente, a gente brinca, mas é sério. Tem uma frase bonita do poeta gaúcho Mário Quintana, na qual ele diz assim, num poema: a arte de viver é simplesmente a arte de conviver. Reticências. Na linha de baixo ele fala: eu falei simplesmente, mas esse negócio é difícil. Simplesmente a arte de conviver. Você não vive bem se você não convive bem. Gente, mas às vezes nós herdamos um temperamento difícil. Herdamos aquele padrão estourado, que a gente fala o que quer. É muito sério, quantas pessoas não têm sucesso na vida profissional porque não conseguem controlar o próprio ímpeto, o próprio temperamento? Hoje em dia muitas empresas estão preferindo um profissional às vezes menos qualificado, mas melhor do ponto de vista da convivência, da integração da equipe na realização daquele trabalho. Quantas pessoas não conseguem viver bem em família porque tem um temperamento difícil, acho que tudo tem que girar em torno dela, tem aquela ímpeto de explosão, aquela ansiedade, aquela impulsividade. Quantas pessoas não conseguem viver bem na igreja? Tem pessoas, por isso que é um perigo esse negócio de você sair fundando igreja por aí, né? Ou afundando igreja por aí. Você vai, eu não gostei daquele padre, eu fundo uma. Aí o outro vai lá participar da sua igreja, não gosta de você, funda outra. E onde vai parar isso aí? É uma afundação eterna, não é? Um afundando o outro. Porque não adianta. Sempre vai ter alguém que vai te provocar em alguma coisa. Mas como dizia Mário Quintana, a arte de viver é a arte de conviver. É preciso buscar em Deus sabedoria para aprender a conviver bem com os outros. É preciso entender que eu não estou certo sempre. Gente, a pessoa que tem defeito, se uma pessoa fala assim: padre, eu quero casar com aquele fulano, mas eu descobri que ele tem defeito. A primeira pergunta que eu faço: ele tem disposição para se deixar trabalhar? Ele reconhece os seus defeitos? Ele sabe pedir ajuda? Porque se ele tem esses requisitos, pode casar. Vocês vão trabalhar e vão crescer juntos. Agora, se é uma pessoa que acha que sabe tudo, que é a última Coca-Cola do deserto, que é a última bolacha do pacote, que é o último grão de açúcar para adoçar o café de todo mundo, aí já era, é difícil. É preciso ter humildade. E é preciso hoje, filho, filha, colocar com confiança e fé
diante de Deus, as coisas, os determinismos, as tendências, os padrões de comportamento negativos que nós percebemos, que nós herdamos dos nossos familiares, mas que precisam ser quebrados pelo poder do nome de Jesus. Tem pessoas que têm antepassados com um envolvimento fortíssimo com o ocultismo, que receberam isso de berço. E o que a leitura está falando? Por que Deus pegou tanto no pé daquele povo através dos seus profetas? Porque eles foram idólatras, porque eles não reconheceram que só Deus era o Senhor. Eles tinham outros pseudo-deuses. Pode ser que você recebeu essa herança na sua família, de cultuar outros deuses por aí, de invocar outras coisas que não Deus, que não Jesus. Isso precisa ser quebrado. Pode ser que você herdou dos seus antepassados um temperamento forte, uma tendência, como eu dizia, ao vício, à droga, ao adultério, à violência, mas você não pode mais aceitar isso na sua vida, porque o que destruiu a família dos seus antepassados não pode destruir a sua família. Deus é mais forte que isso. Não pode, mas é preciso lutar. Primeiro lugar, qual é o primeiro passo, Padre Adriano? Ter consciência. Eu tenho essa má tendência. Eu tenho essa predisposição para esse tipo de mal. Isso é presente na história da minha família. Segunda coisa, você primeiro compreende, depois você combate. Mas não adianta só combater, é preciso combater com as armas certas. Imagina, você vai numa guerra, o cara com uma metralhadora e você com uma peteca. Joga a peteca, vem cá que eu te dou uma petecada. Não vai ter nem tempo de você terminar a palavra peteca, vai ser só um tiro. Metralhador não, são muitos, né? Ao mesmo tempo, é preciso lutar com a arma certa. Teve consciência? Vai para a luta. Primeira arma, a arma da oração. Oração. Olha, eu tenho testemunhos de pessoas que quando começaram a rezar pelos seus antepassados, pessoas que viveram experiências fortíssimas, como se algo não quisesse que elas rezassem ali, pedindo a libertação daquelas heranças negativas. Pessoas que perdiam sono, que tinham sonhos ruins. Mas é por quê? Porque Deus estava desenterrando e quebrando aquelas transferências negativas. E isso acontece, sobretudo do ponto de vista espiritual. Se você recebe herança genética, você não vai receber espiritual? Claro, eu sei que esse campo ele é complexo, existe pouca fundamentação na tradição, mas existe sim. O Papa Paulo VI, certa vez, falou sobre isso. A gente precisa, meus irmãos e minhas irmãs, combater com a arma da oração. Combater. Porque pode ser que você tenha recebido uma herança ruim dos seus antepassados. Mas qual herança que você vai querer deixar para os seus descendentes? Muitas vezes você precisa ser um bandeirante na história da sua família, abrindo um novo caminho, saindo daqueles padrões de comportamento negativos, viciosos, errados, para ser um bandeirante e construir uma nova estrada. E o bandeirante, ele enfrenta muita coisa. Imagina os primeiros bandeirantes que chegaram aqui no estado de São Paulo, há 500 anos, eles cortavam o mato, eles encontravam animais, cobras, bichos, mas eles abriram um novo caminho e esse lugar nunca mais foi o mesmo depois que os bandeirantes tiveram a coragem de abrir uma nova estrada. Deus te quer como bandeirante, filho, filha, na história da sua família, pela força da sua oração, para a libertação dos seus familiares, para que a bênção chegue na sua casa e alcance os seus descendentes. Porque toda escolha, como nós vimos na primeira leitura, ela tem uma consequência. Aquele povo lucrou consequências terríveis por causa das suas más escolhas. Mas as escolhas positivas também têm muitas consequências. E consequências maravilhosas de bênção sobre nós e sobre os nossos. Vamos ficar em pé? Pode levantar com muita disposição para rezar. Ninguém, filho, filha, pode receber uma libertação, uma cura, uma transformação se não tem disposição para rezar. Disposição para rezar na presença de Deus. Ai, padre, eu quero tanto ser curado. Então se dispõe a rezar, porque o que você não pode fazer, Deus pode. Pode ser que você durante essa homilia identificou: nossa, eu tenho mesmo uma disposição, uma predisposição para o nervosismo, para a ira, para o ódio, para o ciúme, para a inveja, para a fofoca. Eu reproduzo esse padrão que os meus antepassados reproduziram. Eu estou destruindo o meu casamento pelo mesmo motivo dos meus avós, dos meus pais. Mas hoje Deus quer entrar nessa história e quer mudar todas as coisas. Vamos levantar os braços, com muita disposição para rezar. Nós vamos cantar desde o início essa canção. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Cante isso.
todo joelho se dobrará. Solta a voz. E toda língua proclamará. Erga bem os braços. Que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará, cante. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Erga os braços e cante com força e com fé. Nada poderá me abalar. Nada poderá me derrotar. Nada poderá me derrotar. Pois minha força e vitória. Pois minha força e vitória. Teu nome é Jesus. Teu nome é Jesus. Nada poderá me abalar. Nada poderá me derrotar. Nada poderá me derrotar. Pois minha força e vitória. Pois minha força e vitória é Jesus. Os braços bem erguidos. Quero viver tua palavra. Quero viver tua palavra. Quero ser cheio do teu Espírito. Quero ser cheio do teu Espírito. Mas só te peço, livra-me do mal. Mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, cante. Quero viver tua palavra. Quero ser cheio do teu Espírito. Quero ser cheio do teu Espírito. Mas só te peço, livra-me do mal. Mas só te peço, Livra-me. livra-me do mal. Nada poderá me abalar com força. Nada poderá me abalar. Cante. Nada poderá me Pois minha derrotar. força e vitória. Pois minha força e Erga os vitória braços. tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar. Nada poderá me abalar. Nada poderá me derrotar. Nada poderá me derrotar. Pois minha força e vitória. Pois minha força e vitória é Jesus. E com muita disposição agora, com os braços erguidos, pensando nos seus familiares, pensando na tua descendência, sobretudo na herança, quem sabe genética, hereditária, comportamental, de padrões de comportamento que você recebeu, às vezes negativos, que estão influenciando a sua vida, a sua arte de conviver. Quem sabe tendências ruins que você herdou ao vício, à promiscuidade, à depravação, à impureza, ao adultério, aos vícios, ao rancor, à autodestruição, à depressão, ao suicídio. Muitas vezes nós herdamos tendências ao suicídio, à depressão, à autossabotagem, à autodestruição. Maldições também foram lançadas sobre nós. Erga bem os seus braços e vamos cantar agora o nome de Jesus sobre tudo isso, para que Ele quebre os julgos hereditários que pesam sobre nós e nossa família, as maldições. Solta a sua voz e canta, filho ou filha, com fé, Jesus, do fundo da alma. Jesus, solta a voz. Sobre a sua família, cante. Sobre os seus descendentes, solta a voz. Sobre cada membro da tua casa, canta agora. Sobre os bens da sua família, sobre
do seu intelecto, canta o nome dele que liberta. Sobre a sua constituição afetiva, emocional, cante. Mais suave, Jesus. Erga o seu braço direito comigo e ainda mais suave, Jesus. Bem suave, Jesus. Com o braço direito erguido, repita comigo. Eu digo o seu nome. Eu renuncio e quebro agora. Eu renuncio e quebro agora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Pelas águas do meu batismo. Pelas águas do meu batismo. Pela intercessão da Virgem Maria. Pela intercessão da Virgem Maria. Eu renuncio e quebro. Eu renuncio e quebro Toda maldição. toda maldição. Todo jugo hereditário. Todo jugo hereditário. Que pese sobre mim e sobre os meus. Que pese sobre mim e sobre os meus. Eu quebro Eu quebro toda má tendência toda a má tendência herdada dos meus antepassados, herdada dos meus antepassados. toda predisposição ao mal. Toda a predisposição ao mal. Eu renuncio Eu renuncio toda tendência à bebida, toda a tendência à bebida, às drogas, às drogas, aos vícios, aos vícios, herdada de antepassados. herdadas de antepassados. Eu renuncio Eu renuncio a toda tendência a toda a tendência, à promiscuidade, a promiscuidade, à depravação, a depravação, à luxúria, a luxúria, ao adultério, ao adultério, herdada dos meus antepassados. herdada dos meus antepassados. Eu renuncio a toda tendência Eu renuncio a toda a tendência de autodestruição, de autodestruição, de depressão, de depressão, a toda tendência ao suicídio, toda a tendência ao suicídio, de morte, de morte, de autossabotagem. de autossabotagem. Eu renuncio Eu renuncio a toda tendência a toda a tendência negativa negativa, herdada dos meus antepassados, herdada dos meus antepassados, a padrões de comportamento a padrões de comportamento negativos. negativos. Eu renuncio a toda tendência Eu renuncio a toda a tendência ao roubo, ao roubo, à corrupção, à corrupção, à mentira, à mentira, à ganância, à ganância, a toda tendência a toda a a tendência ser apegado à matéria, a ser apegado à matéria, ao dinheiro, ao dinheiro, ao poder. ao poder. Eu renuncio Eu renuncio a toda tendência à idolatria, a toda a tendência à idolatria, ao ocultismo, ao ocultismo, às seitas, às seitas, falsas religiões. às falsas religiões. Eu renuncio Eu renuncio a toda consequência espiritual a toda consequência espiritual negativa negativa que pesa sobre mim que pesa sobre mim e sobre os e meus, sobre os meus, devido à influência do ocultismo, a influência do da ocultismo, bruxaria, da bruxaria, na vida dos meus antepassados. na vida dos meus antepassados. Eu renuncio Eu renuncio a toda tendência a toda a tendência a desequilíbrios psíquicos, a desequilíbrios psíquicos, a doenças mentais, a doenças mentais, a loucura. a loucura. Eu renuncio Eu a renuncio tendência a tendência a vivências sexuais
sexuais desordenadas, a tendência à fofoca, ao ódio, à violência, a um temperamento desordenado, a uma vivência afetiva desequilibrada. Eu renuncio a todo esse mal. Eu quebro a todo esse mal. Em nome de Jesus. A todo mal que vem dos meus antepassados e que foi herdado por mim, pela minha família, de forma espiritual, hereditária, genética. Eu corto agora, em nome de Jesus, todas as correntes negativas que me prendem a comportamentos errados, a padrões errados, ligando-me a vivências negativas dos meus antepassados. E eu ordeno agora, em nome de Jesus, que todo esse mal deixe a minha família, e que vá aos pés da cruz, para que Jesus o encaminhe. Jesus é o meu único Senhor. Jesus é o Senhor da minha família. Dos meus bens, dos meus descendentes, dos meus antepassados. Eu te peço, Jesus, que o teu sangue e que as águas do meu batismo fluam entre a minha geração e as gerações dos meus antepassados. Cobre com teu sangue, Senhor, os meus antepassados, a minha árvore de família, os meus familiares, os meus descendentes. Põe comigo, Jesus, Senhor. E com os meus, a Virgem Maria, os teus santos e anjos, hoje e sempre, para nos defenderem contra o mal. Eu abençoo a minha família. Eu abençoo os meus antepassados. Eu abençoo os meus descendentes. Em nome de Jesus. E te peço, vem agora, Espírito Santo. Batiza e enche a mim e aos meus, preenchendo todo vazio em nós. Vem, Espírito Santo, sobre os meus, sobre a minha descendência, sobre a minha origem. E com os braços erguidos, cantemos mais uma vez o nome de Jesus sobre a nossa família. Força. Pois minha força e vitória tem o nome, é Jesus.
força e vitória é Jesus.